Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Filosofia, Literatura, Arte e Cultura, o mínimo que você precisa. E hoje continuaremos eu prometi um novo tema para este programa, mas acho que o tema que nós iniciamos no último programa, um tema muito amplo, um tema amplíssimo, essa peça, né, que começamos a comentar, sobre a qual começamos a conversar no último programa, a peça Rei Lear, de Shakespeare, é a obra-prima do grande poeta inglês, e eu gostaria de traçar mais alguns comentários a respeito dela. Nunca podemos passar tranquilamente o ano inteiro falando sobre ela, não há por que ter pressa, nós estamos aqui lendo e conversando sobre esta obra com o objetivo de preparação para o vestibular, não é mesmo? Que é uma forma bastante uma forma bastante reduzida de apreciar as obras literárias. Nosso objetivo não é compreender as obras para passar em provas, é compreender as obras porque elas merecem a nossa atenção. Então, recapitulando um pouco do que vimos, né? Rei Lear, nós temos aqui a única tragédia de Shakespeare que tem duas tramas paralelas a ressaltar o mesmo aspecto. O tema aqui, o tema mais evidente é o desconhecimento dos filhos por parte dos pais, né? Além disso, o tema da violação da natureza, ou mesmo da ambiguidade do conceito de natureza, é algo muito trabalhado na peça. Fiquem à vontade também para me enviar perguntas, estou acompanhando o nosso chat aqui, então aqueles que porventura tenham lido a obra e tenham algumas perguntas a respeito dela, fiquem à vontade, é uma ocasião bastante propícia para um bate-papo mesmo, não é apenas uma aula cheia de eruditismo, cheia de referências difíceis, não, é um bate-papo sobre uma obra extraordinária. O primeiro objetivo que nós devemos ter com a leitura de um texto clássico não é a aquisição de cultura no sentido enciclopédico. Nós lemos essas obras porque elas merecem essa leitura, porque elas nos proporcionam um momento de grande alegria a partir da leitura. Então, esse é o primeiro objetivo. Se eu leio e não me agrado com a leitura, alguma coisa está errada, ou comigo ou com a obra, né? Então, fiquem à vontade para participar ativamente deste bate-papo sobre a obra e fiquem à vontade também para me enviar mensagens, né? Aqui divulgamos sempre no início do programa o meu Instagram, né? Eventualmente recebo algumas mensagens de vocês lá sobre o programa, então fiquem à vontade, tenham-me sempre à vossa disposição. Então, a princípio nós temos esse tema, o tema de dois pais, nós temos duas tragédias paralelas, se pensarmos nas outras tragédias sobre as quais conversaremos em programas vindouros, tais como Macbeth, Otelo e Hamlet. Nós temos uma tragédia central e alguns eventos paralelos ocorrendo, mas apenas uma tragédia central. Aqui nós temos duas tramas paralelas. A trama envolvendo o Rei Lear, é a principal, e a trama envolvendo o Duque de Gloucester, que é a secundária, e elas apresentam semelhanças entre si. É quase como um recurso não apenas teatral, estamos falando de uma peça de teatro, mas um recurso literário de ênfase do tema abordado, como se Shakespeare quisesse nos apresentar duplamente a tragédia, o tema, a tragédia envolvida com o tema em questão, que em última instância é o tema não apenas da negação da natureza, mas da ausência da responsabilidade com os termos, com a linguagem. Então, o rei, que quer ser rei sem de fato ser rei, porque ser rei não é apenas erguer, não é apenas envergar a coroa, mas também agir com toda a responsabilidade que isso requer, né? Temos também o tema do amadurecimento, ou seja, o tema de indivíduos que envelhecem sem adquirir a maturidade. Vejam como esse tema é atual, né? Nós vivemos cada vez mais esse tipo de coisa, pessoas que envelhecem, mas se negam a envelhecer propriamente.
O que significa envelhecer propriamente? Ora, o que se espera de uma pessoa envelhecida é que ela tenha adquirido, acumulado ao longo de sua vida alguma experiência, alguma sabedoria. Então é algo um tanto contraditório, inesperado que uma pessoa envelheça e ainda se comporte com aquilo como um jovem, mas não no sentido, porque há aspectos positivos da juventude, alegria, energia, mas não é esperado que um adulto cometa os erros, um adulto amadurecido, envelhecido, cometa os erros que são típicos da juventude, né? Por isso mesmo que a juventude requer o apoio, o auxílio dado pelos pais, amigos, professores, para o seu amadurecimento, né? Então é isso que nós temos aqui, tanto Gloucester quanto Lear envelheceram, mas não amadureceram. Então vejam como esses temas são extraordinários. Um clássico, em última instância, é isso. O clássico tem o poder de nos classificar. Ele tem o poder de nos orientar, de nos instruir, de nos mostrar certos aspectos universais da experiência humana, coisas que nunca mudam, né? E um clássico também é aquilo, nós comentamos isso, definição, conversamos sobre, não bem uma definição, né? Definir o clássico é difícil, mas há notas que servem de forma, digamos, provisória de definição. Notas essenciais para um clássico. Eu não tenho como definir o clássico ao modo aristotélico, um clássico, um gênero de diferença específica, uma expressão que define o clássico de forma precisa. Mas eu posso apresentar uma série de elementos que um clássico deve ter, né? E dois elementos fundamentais, esse que já mencionei: o clássico nos classifica, o clássico nos orienta, mas os clássicos também resistem à prova do tempo. Então, as obras clássicas são aquelas que sobreviveram às dificuldades da história, sobreviveram às mudanças da história e continuam sendo lidos, sendo discutidos. Então, estamos aqui discutindo uma obra que tem mais de 500 anos, ou aproximadamente 500 anos de idade, como se ela houvesse sido escrita ontem, né? O valor dela é tão grande que essa obra não foi escrita para ser lida. É uma peça de teatro, foi escrita para ser encenada. E mesmo assim nós nos ocupamos de lê-la, né? Interessante, de tão maravilhosa que ela é, como de fato é toda a obra de Shakespeare, né? Então, um dos recursos que diferencia o texto é o vasto número de imagens de animais que quase sempre utilizadas para espelhar os ditos comportamentos e atitudes sub-humanos, tá? Então, esse é um tema interessante. Eu já mencionei aqui algo sobre a importância das fábulas, né? E Shakespeare se utiliza de um recurso fabular nessa peça, que é a identificação do comportamento humano ou melhor, a utilização dos animais como símbolos para o comportamento humano. Nós vemos isso nas fábulas. A raposa representa a astúcia, uma esperteza, mas ao mesmo tempo uma astúcia, ou seja, uma esperteza que em geral é utilizada para fins não muito nobres. O leão, ao mesmo tempo que representa a nobreza, a realeza também representa o orgulho. Ele é o rei dos animais, né? Então ele representa aquela pessoa que, tendo grande poder, tem duas possibilidades diante de si: utilizar o poder para o bem ou utilizar o poder para o mal, né? Identificar as suas responsabilidades diante daqueles que não têm o poder e que estão submetidas ao seu poder, ou envaidecer-se, agir de forma orgulhosa. Percebam, esse não é um tema apenas para os reis, né? Quase todas as monarquias caíram, mas a política persiste. O homem, como disse Aristóteles, é um animal político, é um animal gregário, é um animal que vive em comunidade, ele tem uma inclinação para a vida com os iguais, com seus semelhantes. Então, mesmo que as formas de governo se alterem, a necessidade de governos sempre existirá, ou seja, sempre existirá uma hierarquia na qual algumas pessoas detêm para si um poder e outras estão submetidas a isso. Nós vivemos isso mesmo aqui no Brasil mesmo, que não estejamos submetidos a uma monarquia, né? Nós temos um líder que tem um poder, né? Nós estamos submetidos ao poder desse líder e ele deveria agir de forma honesta,
de forma nobre, identificando a sua posição de poder não apenas como um benefício para si, mas como uma responsabilidade diante dos outros. Né? Se isso acontece, bom, infelizmente em geral não acontece, né? Mas o rei Lear passa por todo esse processo de amadurecimento, esse processo de compreensão do que significa ser rei. Né? O problema, a tragédia consiste no fato de que ele está descobrindo isso tardiamente. Né? Porque o que nós temos diante de nós, no enredo da peça, é que ele, já envelhecido, decide abandonar o seu posto, a sua realeza. Então ele já se encontra com certa idade, né, com idade avançada. Então ele se encontra em um momento da sua vida em que ele já deveria ter adquirido maturidade, mas não adquiriu. Então a tragédia, entre outras coisas, a tragédia decorre disso, do fato de que Lear envelheceu, mas não amadureceu. Né? Então a peça começa com o Conde de Gloucester, fiel defensor do rei Lear, apresentando Edmund, seu filho bastardo, ao Duque de Kent. Apesar de ter sido concebido fora do matrimônio, Edmund não é menos querido que Edgar, o filho legítimo. É o que assegura o conde em diálogo, que é interrompido pela entrada do rei, agora decidido a afastar-se do governo que exerceu por longos anos. Então, a peça já começa com uma conversa muito estranha entre Gloucester e Kent, em torno do filho bastardo de Gloucester, um filho que ele teve fora do casamento. Ou seja, já há uma irregularidade, já há um aspecto antinatural introduzido no início da peça. Tá? E a peça, o termo natureza aparece com muita frequência na peça. Então nós devemos analisar essa peça também do ponto de vista da linguagem, a linguagem que Shakespeare utiliza, porque Shakespeare, além de grande dramaturgo, também foi um grande poeta. Há trechos das peças de Shakespeare, sobretudo das grandes tragédias, e eu diria em particular Rei Lear e Hamlet, há falas, algumas falas de personagens muito importantes dessas peças que constituem por si só poemas extraordinários. Tá? Então, nós não podemos cometer o erro de analisar e ler essas peças apenas do ponto de vista do enredo, apenas do ponto de vista da sequência de acontecimentos, porque frequentemente cada fala revela algo muito profundo que nós não podemos ignorar. Né? Então, depois disso, bom, o rei aparece, interrompe a conversa e ele diz: dai-me o mapa, dividimos em 3 o nosso reino. É nosso intento livrar nossa velhice de cuidados, deixando-os para jovens com mais forças, enquanto nós, sem cargas, rastejamos a caminho da morte. Né? A tradução que utilizo aqui para o nosso bate-papo é a da Bárbara Eliodora, que além disso escreveu esse livro maravilhoso aqui, chamado Falando de Shakespeare. Tá? Recomendo não só as traduções da Bárbara para o teatro, tá? Para os sonetos eu indico uma edição portuguesa. Teremos um bate-papo aqui sobre os sonetos em breve, mas para as peças eu recomendo a tradução da Bárbara Eliodora. Tá? E também recomendo a leitura desse livro, porque ela esclarece muitas coisas. Há várias obras, na verdade, que eu recomendo para compreender melhor as peças de Shakespeare. Temos aqui esse livro do Alden, Aula sobre Shakespeare, tá? Extraordinário. E esse aqui, que é o meu favorito, do Frank Kermode, A Linguagem de Shakespeare. É um tema que me interessa muito. Sou um ávido leitor de poesia, então eu não consigo ler essas peças apenas atentando para o enredo, a linguagem das personagens, as mensagens ocultas, as alegorias, tudo isso é algo que me encanta muito nas peças de Shakespeare. Há vários outros dramaturgos peças muito interessantes, né? Mesmo Machado de Assis, Gogol, Chekhov, tem peças extraordinárias, mas do ponto de vista da forma como a linguagem é trabalhada nas peças, eu particularmente, Eric Ibsen também é outro muito bom, mas não conheço nenhum que trabalhe a linguagem de forma tão esmerada. A palavra é essa. Ele é um ourives, como disse Olavo Bilac, como deve ser um poeta, no que diz respeito ao trabalho com a linguagem. Mas, enfim, continuando. Então, a repartição, na verdade, já estava planejada. Tá? A ideia de dividir o reino em 3 partes, vale ressaltar, como já disse,
que essa história, a história do rei Lear e a ideia de divisão do reino como o início de uma tragédia não foi criado por Shakespeare. Ele tirou essas informações de outros autores, né, como em geral ocorre com todas as suas obras. Ele pegou a inspiração de algum outro texto. Shakespeare se inspira na mitologia, nos textos bíblicos, em fatos históricos, em narrativas histórias anglo-saxãs no período pré-cristão da Inglaterra. O próprio rei Lear se passa em um ambiente pré-cristão, porque, embora ele tenha em si, conforme mencionarei na medida em que avançarmos na nossa conversa, algumas mensagens profunda e claramente cristãs. A história se passa em um período histórico que nós não conseguimos precisar. Mesmo o ambiente não é muito claro, há peças nas quais Shakespeare detalha algum aspecto geográfico, digamos assim, mas aqui ele apenas menciona por nome que se trata da Inglaterra e que há um embate contra a França no final da história, mas isso há uma razão para isso, né? O local onde ocorre não importa muito. Tá? A história do rei Lear não só pode ocorrer, como ocorre em vários lugares, em vários momentos da história. Ou seja, de modo geral, esse problema de pessoas que têm grande poder em suas mãos, mas envelhecem com esse poder sem que se tornem dignas desse poder, né? E cometem diversos erros, né? Como aconteceu, inclusive, no período de Shakespeare, o rei James I, filho da rainha Elizabeth, cometeu tomou algumas decisões consideradas indevidas para a época, né, que não cabe comentar, seria um outro bate-papo sobre a Inglaterra elisabetana, enfim, o que não é o nosso interesse, né? O nosso objetivo é analisar o que há de mais precioso e universal nessa obra. Pois muito bem. Peço que perdoe a minha voz não estar no seu melhor hoje, mas estou dando aula desde as 7 da manhã. Né? Dei 3 aulas antes de vir para cá, então a voz já está um pouco desgastada. Mas prossigamos. Então, essa ideia de dividir o reino já estava prevista, nós percebemos isso a partir da conversa de Gloucester com Kent no início da história, mas Lear tem uma ideia inesperada, né? Uma ideia inusitada e um tanto infeliz. Ele exige que as suas filhas, para que recebam a sua parte no reino, ele exige que elas declarem o seu amor incondicional por ele. O que, além de ser bastante humilhante, nós sentimos até pena das filhas no início, embora as duas filhas mais velhas se tornem as grandes vilãs no final da história, nós sentimos um pouco de pena delas, porque é algo muito humilhante, toda a corte está presente e elas são colocadas de forma inesperada, ou seja, tem de improvisar ainda, realizar uma declaração de amor pelo pai. Então, temos aqui mais um aspecto da natureza imatura do rei Lear. É um homem que não aprendeu a identificar o amor das outras pessoas por ele, a partir das ações, a partir da vida, a partir do cotidiano. Ele requer que esse amor seja traduzido em palavras. Tá? Não estou diminuindo a importância das declarações de amor. O amor precisa ser verbalmente declarado também, mas como uma espécie de cereja do bolo, como algo a mais, algo que não é necessário, mas que é adorável, que é bem recebido. Né? Todo mundo gosta de ouvir algo como eu te amo, você é importante para mim, mas não deve exigir, até porque perde-se todo o valor. Na medida em que a declaração é exigida, ela perde o valor. Né? Então ele disse: digam, filhas, já que agora queremos nos despir do poder, territórios e cuidados, qual das três vai dizer que mais nos ama, para tornar mais amplo o nosso dote, pondo em debate a natureza e o mérito? A palavra natureza aparecendo aqui, logo no início, e aparecerá frequentemente ao longo da peça. Queremos nos despir de poder, territórios e cuidados. Cuidados aqui no sentido de responsabilidades, de obrigações. Né? Ou seja, ele não quer mais ter o poder, os territórios, mentira, ele quer, nós veremos na peça, ele continua querendo exercer o poder e deter territórios, mas ele não quer mais os cuidados, ele não quer mais as responsabilidades.
para tornar mais, pondo em debate a natureza e o mérito. O que significa isso? Será que, por natureza, elas, na mentalidade dele, elas realmente merecem parte do reino? Né? Ou será que elas têm de equilibrar a natureza e o mérito? O mérito é o merecimento a partir desse discurso que ele espera que elas façam adequadamente. Enfim, as filhas mais velhas, Goneril e Regan, sabidas e interesseiras, cobrem o velho pai de elogios e declarações de amor. Enquanto a mais moça, Cordélia, chocada com o cinismo das duas, fica sem saber o que dizer. E aqui tem tem início um triste diálogo entre pai e filha. Né? Lear diz: "E agora, nossa alegria, embora seja a última, por cujo amor vinhas de França e leite da Borgonha se empenham em captar, que diz para ter um terço mais polpudo que o das irmãs." Né? Isso não é dito de forma evidente, mas nos dá a impressão de que Lear, ele tinha, na verdade, a ideia, porque, enfim, nós veremos mais adiante que ele decidirá passar uma temporada com Goneril e outra com Regan. Mas, a partir dessa fala, a impressão que nós temos é de que ele sempre teve o objetivo de dar a parte mais polpuda, como ele mesmo fala, à filha mais nova, a menina dos seus olhos, a sua filha mais querida, e passar a velhice com ela. Só que ele recebe uma resposta inesperada. Cordélia diz: "Nada, senhor." Cordélia lembra cordeiro, mesmo. Cordélia representa aqui a sinceridade, a pureza e o sacrifício. Tá? Há uma fala de Cordélia, próxima do final da peça, que ecoa a um trecho, uma passagem do Evangelho de São Lucas. Cordélia diz algo assim, eu não me lembro das palavras exatas, mas ela diz algo assim: "É difícil para mim cuidar dos negócios do meu pai, porque ela é difícil, mas é necessário." Né? Ela socorre o pai no final da peça, quando ele mais precisa, mesmo tendo sido, como veremos, insultada, humilhada e expulsa do reino. Né? Ela foi deserdada pelo pai. E é isso que Cristo diz também, né? Cristo também diz isso no Evangelho. Né? Então ela representa uma espécie de amor incondicional, aquilo que o padre Antônio Vieira, em um dos seus mais belos sermões, chama de amor fino. Ele diz: "Amor non querit causam nec fructum." O amor não busca causa nem fruto, ou seja, o amor não busca nem justificativa, causam, nem ganho, fructum. Né? O amor é amo para amar. Né? Amo porque amo. É assim que deve proceder o amor verdadeiro. Esse é o amor de Cordélia. Ela ama o pai porque ama. Ela não precisa justificar por meio de palavras vãs para alimentar a vaidade dele. Ele era um rei vaidoso. Né? A vaidade é um outro vício dele, além da imaturidade. A imaturidade, em geral, está vinculada à vaidade. Pessoas vaidosas são pessoas imaturas, invariavelmente. Há outras manifestações de imaturidade, mas uma pessoa vaidosa é sempre imatura. E ela, ao dizer nada, e aqui vemos o poder da linguagem, mesmo a ausência das palavras tem um poder impressionante, porque, negando-se a declarar o amor por seu pai, ela está buscando o melhor para ele. Não é bom para ele que ela repita o mesmo erro das irmãs, que ela declare por meio de um discurso elaborado um amor que ela tem, mas que ela não precisa dizer que tem. E mais do que isso, as irmãs chegam a mentir. Elas dizem que nada há mais, cada um com o seu discurso, mas chegam a dizer que não há nada mais importante do que o pai para elas. Mas elas são casadas. Ela diz: não. A Cordélia pensa: não, se eu me casar, como veremos aqui na conversa entre os dois, se eu me casar, terei de dividir o meu amor. É natural que quando um homem ou uma mulher se casa, parte do amor que essa pessoa tinha pelos pais é dividido. Passamos muito mais tempo com nossos pais quando vivemos com eles e menos quando nos casamos. É muito natural, a vida seguindo o seu rumo naturalmente. Então, Cordélia diz: olha, se eu tiver filhos, também irei amá-los, irei passar mais tempo, terei mais cuidados com os meus filhos do que com meu pai. Tá? Isso não é frieza, na verdade, é a sinceridade de Cordélia, né? E que é a causa do seu final infeliz, como veremos. Cordélia diz: nada, senhor. Lear: nada? Cordélia: nada. E Lear responde: nada vem de nada. Não vem nada de nada. E essa é uma frase importante porque ela como que prenuncia o final da história. Porque a história termina com a morte dos dois, de Lear e de
e de Cordélia. O nada vem do nada. A história termina com nada, sem solução, né? Muitas pessoas acostumadas, mal acostumadas, viciadas nos finais felizes, hollywoodianos, se assustam com essa peça. E é um susto muito comum, tão comum que mesmo no período posterior à morte de Shakespeare, essa peça foi reencenada com alterações no final. Muitos dramaturgos incluíram um final feliz para Cordélia. Mas Shakespeare, nas tragédias, ele atua também como uma espécie de filósofo. Ele está investigando a natureza do mal, nas suas diferentes dimensões. Ele precisa, por responsabilidade, não por sadismo, ele precisa nos mostrar a vida como ela é. E, frequentemente, nós não temos finais felizes neste mundo, né? Kent, em um determinado momento, que representa aqui um servo fiel, né? Kent, que já falaremos melhor sobre ele, mas ele representa aquela pessoa que entende a sua própria natureza. Ele é um servo do rei Lear, e ele o serve mesmo quando é expulso. Ele se fantasia, ele se disfarça, melhor dizendo, e segue servindo o rei ao longo da história, né? Há um momento em que ele diz, devo seguir meu senhor, né? Depois da morte do rei Lear. E não nos fica claro se esse senhor é o próprio Lear, ou seja, Kent prevê a sua própria morte, a sua ida para o mesmo lugar para o qual foi o Lear, ou seja, está falando do verdadeiro senhor, né? É uma mensagem interessante. Shakespeare era católico, nós sabemos disso, era um cristão católico. Então, será que não está apontando aí para a única solução possível para a tragédia, que é servir ao verdadeiro senhor, né? Esta vida aqui é um mar de lágrimas, é um vale de lágrimas, é um vale de sombras, como é representado pela tempestade na floresta que aparece na peça. Nós não podemos buscar aqui, sim, devemos buscar alguma felicidade, uma vida confortável aqui, né? Devemos buscar os bons livros, a boa música, a boa arte, devemos buscar a fé verdadeira, devemos buscar os valores universais, a virtude, mas, em última instância, sempre nos depararemos com um fim inesperado, na maioria das vezes, que é a morte, né? Então, haverá sempre um fator limitante, haverá sempre certa tristeza nesta vida aqui. Então, nós não podemos atar toda a nossa esperança a este mundo. Por isso que Shakespeare, nas tragédias, coloca um final triste, sem solução. As comédias nós encontramos. A comédia, inclusive, é isso que define a comédia, não é só o fato de que elas eventualmente são engraçadas. As comédias representam, em oposição às tragédias, histórias com finais felizes. Shakespeare também escreveu algumas comédias maravilhosas e eu separei, na verdade, já algumas para futuras conversas aqui. Muito bem, então voltemos à conversa entre Cordélia e Lear. Lear diz, nada vem de nada, e ela responde, infeliz, não sou capaz de botar na boca o coração a voz eu amo, nem mais nem menos do que é meu dever. Lear, vamos, Cordélia, ajeite um pouco a fala, para não estragar a sorte. Não, eu te dou mais uma chance, fale melhor. Tente de novo. Cordélia, bom senhor, me deste vida, criação e amor, e eu pago tais deveres com dever, vos dando obediência, amor e honra. Lear, tão jovem, tão dura. Cordélia, tão jovem, meu senhor, e verdadeira. Vejam a diferença, né? Cordélia é jovem e madura. Lear é velho e imaturo. Lear, que seja, e com a verdade para o seu dote. E ele diz, por esse brilho sagrado do sol, os mistérios de Hecate e da noite, aqui é uma referência a uma figura mitológica vinculada à bruxaria e outras coisas da noite, ou seja, revelando aquele aspecto que já mencionei, de que se trata de uma história ambientada num período pré-cristão. Pelo curso dos astros aos quais nós devemos o existir e a finitude, aqui renego o cuidado paterno. Todo o poder da consanguinidade, e como estranha a mim e ao meu amor, a tenho para sempre. O cita bárbaro, cita como se fosse um ancestral dos povos eslavos, né? O cita bárbaro, ou o que faz dos filhos alimento, só por gula, terá junto ao meu peito tanta piedade, alívio e boas-vindas, quanto essa outrora filha. Então, a gente está dizendo aqui, declarando verbalmente que a filha, Cordélia, a mais sincera de todas, a mais sincera, a única sincera de verdade, vale para ele tanto quanto um bárbaro, um bárbaro cita, ou aqueles bárbaros que comem os próprios filhos por gula. Que também remonta um pouco a, como falamos, né,
A mitologia grega aparece eventualmente na peça, um valor simbólico, alegórico. A ideia dos pais que comem os filhos remonta ao mito de Cronos, né? Cronos é o tempo que a tudo devora. Não é, portanto, a divisão dos reinos, mas sim a ação inesperada e antinatural de repudiar a única filha que diz a verdade, que terá consequências para a trajetória de Lear. Né? Apesar do repúdio do pai, o rei da França reconhece as qualidades de Cordélia e toma por esposa. Nesse momento, porque ela é a mais jovem, ela está entrando agora na idade de contrair o matrimônio, e há dois indivíduos, né? O rei da Borgonha, o duque de Borgonha, na verdade, é um duque, não é um rei, e o rei de França. Né? Os dois estão interessados em casar-se com Cordélia, e nesse momento Lear diz, qualquer um aí que quiser que a leve. O duque de Borgonha vai embora, não está interessado, devido ao comportamento, na cabeça dele é um comportamento impróprio da filha, enquanto o rei da França fica impressionado com a sinceridade e decide casar-se com ela. Né? Há quem diga, inclusive, que isso revela certa admiração, né, oculta ali, de Shakespeare pela França. Né? A França, que era católica, a Inglaterra, em que ele vivia, anglicana. Né? Então temos aí uma questão histórica interessante, embora não seja aqui o tema da nossa conversa, mas é algo que alguns comentadores apresentam de forma hipotética. O fato é que, no final, há um conflito, há uma guerra entre a França e a Inglaterra, os ingleses ganham e a França simplesmente desaparece. Né? Shakespeare parece ter evitado, para não também contrair, como posso dizer, inimigos na corte inglesa, não quis colocar numa situação na qual o rei da França aparece como o salvador da pátria no final da história. Né? Pois bem, então, Kent, que ousa afirmar que o rei está agindo mal, também é banido do reino. Então, Kent, ele representa, assim como Cordélia representa a filha que ama o pai, ou melhor, a pessoa que ama de verdade, né, e que é sincera. Só um amigo de verdade é sincero, verdadeiramente sincero conosco. Se nós não gostamos de ouvir a verdade da boca de um amigo, nós não estamos prontos para a amizade. Isso vale aqui, no caso da história em particular, temos a relação entre um pai e uma filha, mas isso vale em qualquer outra circunstância. Entre dois amigos, entre um marido e a mulher. Tá? Nós temos de estar preparados para ouvir a verdade e a outra parte também tem de estar pronta para dizê-la por amor, e não apenas por censura vã, apenas para nos fazer algum tipo de mal, para fazer com que nós nos sintamos mal diante da verdade dita. Né? E Kent representa um servo. Ele representa, em oposição a Lear, Lear nega a sua própria natureza de pai e de rei. Ele quer ser amado pelas filhas, mas não quer ser responsável por elas e amá-las e educá-las corretamente, tal como um pai deveria fazer. Um pai que é pai apenas para receber o amor dos filhos não é pai de verdade. Um pai tem de ser, e também um pai não é pai se ele apenas faz coisas boas aparentemente boas para os filhos, esperando o carinho e a gratidão. Um pai de verdade também é aquele que na hora necessária dá bronca, né? Aquele que na hora necessária censura. Né? Há um texto bíblico que diz isso: o pai que não censura seu filho quando é necessário, em verdade o odeia. Né? Em contrapartida, Kent, o duque de Kent, ele representa o servo que compreende a sua natureza. Ele vai até as últimas consequências da sua servidão, entre aspas. Embora ele seja um duque, ele tem uma posição nobre, os duques servem a um rei, e ele serve ao rei até o final. E primeiro grande ato de servidão dele diante do rei é dizer-lhe a verdade. Ele declara na face do rei, diante da corte, que está ali presente, ouvindo toda a situação, presenciando toda a situação, ele declara que o rei está errado, ele não deveria agir de tal maneira. Ele diz: seja Kent rude com Lear louco. Seja Kent, infelizmente, tem de ser rude, porque Lear está louco. O que vai fazer, velho? Julga que tema o dever de falar?
Se o poder cede às loas, cede às louvações, o poder cede às loas, ou seja, o poder do rei enfraquece diante da vaidade. Fica a honra comprometida com a sinceridade se o rei é tolo. Tá? A honra fica comprometida com a sinceridade quando o rei é tolo. Se em 10 dias, aí Lia, desgostoso disso, responde: se em 10 dias mais o teu tronco for visto em nossas terras, morres no instante. Agora vai, por Júpiter, nada disto eu revogo. Na casa do conde de Gloucester, o mesmo tipo de injustiça acontece quando ele aceita as calúnias de Edmund contra seu outro filho, Edgar, a quem o irmão acusa de tramar contra a vida do pai para receber a herança. Esse plano não era o do filho legítimo, mas sim de Edmund. Aqui nós temos uma outra tragédia acontecendo paralelamente à tragédia de Lear. O conde de Gloucester, que apareceu no início da peça, conversando com Kent, ele tem 2 filhos, ele está no início da peça com o filho bastardo, que já nos informa alguma coisa, cada elemento, cada detalhe da peça nos informa alguma coisa. E Edmund, que é o filho bastardo, ele decide escrever uma carta, inventar que essa carta foi escrita por seu irmão, Edgar, o filho legítimo do conde de Gloucester. E nesta carta, supostamente Edgar, o filho legítimo, afirma que deseja matar o pai para receber as riquezas e o poder que o pai, neste momento, ainda detém. Né? E o Gloucester, ele é imaturo com Lear, assim como Lear não soube reconhecer a filha verdadeira, Gloucester também não reconhece e aceita, né, e acredita nas mentiras contadas por Edmund. Então, ultrajado e banido, Kent se disfarça de servo, o servo Caius, vai à casa de Goneril, onde está o Lear. Esqueci de mencionar esse detalhe. Lear decide passar parte do tempo com uma filha, parte do tempo com a outra. Ele fica variando, pulando de galho em galho. Ele passa um tempo com Goneril, outro período com Rhaegar, e assim por diante. Tá? E neste momento ele se encontra com Goneril, onde Lear está nesse momento, e Kent vai até esse lugar, disfarçado, para continuar a serviço do rei. Tá? As filhas começam a filha, em particular, Goneril, nesse momento, ela está chateada porque o pai exige ter junto a si um séquito com 100 cavaleiros. Ou seja, isso também revela alguma coisa. Isso também há um elemento simbólico aqui, porque a posse de um séquito de 100 cavaleiros, uma quantidade extraordinária de cavaleiros, não está indo para a guerra, ele simplesmente quer ter 100 cavaleiros a seu serviço. É algo que só um rei poderia ter, mas ele não é mais rei, ele passou a coroa para as filhas, ou seja, ele não quer mais as responsabilidades, os cuidados, como ele mesmo mencionou no início, típicos de um rei, mas ele ainda quer ter os símbolos do poder. Ele ainda quer mandar, ele ainda quer ter o séquito de cavaleiros. E a filha Goneril, desgostosa da situação, dá ordens ao seu servo Oswald. Esse Oswald, ele representa aquele típico leve-trás, né? Aquele serviçal em oposição ao Kent. Kent, ele serve enquanto ainda há virtude e nobreza nessa servidão. Então ele serviu a Lear e continua servindo enquanto esse serviço é prestado com nobreza. Oswald não, ele representa aquele servo, aquele lacaio imoral que faz qualquer coisa que o seu senhor pedir, mesmo que seja matar a própria mãe. Né? Então Goneril ordena a Oswald que desrespeite o rei, ou seja, que negue as solicitações do rei. E em decorrência disso, o velho Lear, sentindo-se maltratado e infeliz, parte para a casa da filha Rhaegar, ladeado pelos cavaleiros que formam o seu séquito, os seus 100 cavaleiros. Né? Nesse tempo também há a figura muito importante do bobo. Há um bobo da corte que segue Lear. No final, quando todo o séquito de Lear é desmontado, ele terá apenas a companhia do Edgar, disfarçado de louco, o bobo da corte, e o Kent, disfarçado de servo Caius. Ele terá um servo disfarçado, um bobo da corte e um louco. Esse será o séquito do rei Lear, já despojado de todos os símbolos da sua realeza. E o bobo, ele representa, não apenas no enredo da peça, mas a própria figura do bobo nas cortes
em que havia um bobo, ele representa a consciência do rei. Ele representa aquela única pessoa na corte a quem era dada a possibilidade de falar com profunda e completa sinceridade. Ele poderia insultar o próprio rei se fosse necessário, né? Eventualmente, historicamente, houve situações em que os bobos penaram, sofreram as consequências da sua língua solta, né? Mas aqui não. O bobo ele caminha com o rei Lear, sempre declarando, sempre jogando na face do rei Lear os erros que ele cometeu. O fato de que ele desonrou, humilhou, desrespeitou a única filha virtuosa que ele tinha. Então o bobo representa essa consciência que fala porque o próprio rei é incapaz de falar, declarar por si mesmo os erros que cometeu. É interessante que no momento o bobo, nós não sabemos o que acontece com ele no final. Ele diz algo como: tenho de deitar-me ao sol do meio-dia, quase como se ele declarasse que vai morrer, mas ele desaparece da peça, justamente no momento em que Lear percebe o erro que cometeu. É como se no momento em que o rei toma consciência, o rei Lear toma consciência dos seus erros, a necessidade de uma figura externa que declare os erros que ele cometeu, ou seja, uma consciência externa, já não é algo necessário. Ele consegue falar por si só, né? E o bobo da corte simplesmente desaparece. Bom, em outra cena, Edmund tece mais mentiras, convence o pai a deserdar Edgar e a expulsá-lo de casa. A outra tragédia, o outro drama paralelo que está ocorrendo, muito similar ao drama central, sob pena de ser punido com a morte caso não cumpra a decisão paterna. Tudo isso acontece quando, inesperadamente, Regan e seu marido Cornwall chegam ao castelo de Gloucester. Quase simultaneamente, Kent aparece ali disfarçado de criado, portando uma mensagem do rei. Mas a filha e o genro do monarca, por acharem-no um tanto abusado, o põem no cepo, no tronco, expondo a uma punição humilhante, imperdoável para um mensageiro real. Então, nesse momento, é o ápice do insulto e do desrespeito com o rei, desrespeitar o mensageiro do rei, desrespeitar o próprio rei, né? E é isso que Regan faz, né? E é nesse momento que o rei, ele desesperado diante dos insultos e das humilhações das filhas a quem ele entregou uma porção considerável do seu reino, ele dividiu o reino entre as duas, elas deveriam ser, na mentalidade dele, deveriam ser gratas a ele, e pelo contrário, elas não o são. É nesse momento que ele percebe o erro que ele cometeu, porque elas não o amavam de verdade. Elas declararam falsamente um amor inexistente, com o objetivo único e exclusivo de receber uma parcela, receber algum material em troca disso, né? Então temos aqui, recapitulando as personagens principais, né? O rei Lear, as filhas, Goneril, Regan e Cordelia, o duque de Albany, ou da Albânia, dependendo da tradução, casado com Goneril, o duque de Cornwall, ou da Cornualha, casado com Regan, o bobo, o duque de Kent, disfarçado de servo Caius, o conde de Gloucester, o pai de Edgar e Edmund, Edgar o filho legítimo, Edmund o filho bastardo, o rei da França, que mal aparece, e Oswald, o criado de Goneril, né? Pois bem, então, continuando, começam a aparecer discretos boatos de que forças francesas estão embarcando para a Inglaterra a fim de defender o rei. De algum modo, Cordelia fica sabendo, a Cordelia que agora é rainha da França, é uma esposa do rei da França, fica sabendo dos desrespeitos cometidos por suas irmãs, da humilhação e do sofrimento pelo qual passa o rei. Não só isso, ele é abandonado, ele só aceita ficar no castelo de suas filhas se o séquito dele, de 100 cavaleiros, também for ali recebido. E elas dizem que não receberão apenas a ele. Chegam a mentir, dizendo que não há espaço para tantos cavaleiros ali. Se isso é verdade ou não, não importa. O fato é de que os dois estão errados, né? Tanto as filhas estão erradas por desrespeitar o pai, quanto, em certo aspecto, o pai também merece por ter agido no início da história de forma bastante imatura e irresponsável. Algo que não condiz com a figura de um rei, né? Bom, então ele começa a andar perdido pelo pântano durante a tempestade. Lear invoca e desafia os elementos da natureza. Nesse momento, como que ele... Vejam, aquilo que eu falei no início, né, a importância do conceito de natureza na peça.
A natureza, ela tem a palavra natureza, em português e em muitas línguas, tem um aspecto ambíguo. Natureza pode ser tanto aquilo que nos perfaz, aquilo que perfaz alguma coisa. A natureza é específica, aquilo que distingue uma coisa de outras coisas, com a natureza de um livro, a natureza de uma xícara, com a natureza do homem. E, por outro lado, a natureza também é aquilo que é não humano, né? Aquela parte da criação visível que envolve os vegetais, os animais, os fenômenos naturais, aquilo que está fora do controle do homem. E o homem, por ter um vínculo com esse aspecto também da natureza, muitas vezes se entrega, ele abandona a sua natureza específica, a sua essência, em direção a um comportamento natural no sentido animalesco, né? E aqui, na cena da tempestade, que é uma cena extraordinária, e alguns comentadores asseveram uma cena muito difícil de ser encenada, né? Por muito tempo, essa peça foi a peça de Shakespeare menos encenada pelas dificuldades cênicas que ela nos apresenta. Então, o rei Lear, neste momento, está se entregando, ele chega ao ápice da negação da sua natureza enquanto rei, enquanto pai, enquanto homem, né? E ele se entrega aos elementos da natureza e diz: soprai ventos, rasgai a face em fúria, vós, cataratas e tufões, jorrai, e afogai campanário e catavento, fogos de enxofre que sois tão velozes, quando as ideias e que sois arautos, mensageiros, dos raios que bifurcam os carvalhos. Queimai minha cabeça branca, e vós, trovão que tudo treme, golpeai, a espessura rotunda deste mundo. Quebrai a forma e ora espalhai os germes da natureza que faz o homem ingrato. Ribomba o ventre, cospe fogo e chuva. Não tenho filha, vento, fogo ou chuva. Ou seja, eu não tenho filhas que sejam fogo, o vento ou a chuva. Ele está dizendo que o fogo, o vento e a chuva não são filhas dele. Por isso, não o desrespeitaram. Não vos chamo de ingratos elementos. Não vos dei reinos, nem vos chamei filhas. Não me deveis lealdade, jorrai, pois, vosso horrível prazer, sou vosso escravo. Um velho pobre e desprezado. Abalai, quem escondido e com semblante puro atentou contra a vida, culpas ocultas, rompendo as cascas que as protegem, gritem, pedindo graças aos céus. Sou pecador, contra quem ainda mais outros pecaram. Então veja que beleza isso, né? Os discursos, tanto as falas do Bobo quanto os discursos do rei Lear na Tempestade são poemas por si só. São textos de uma qualidade poética, de uma linguagem muito refinada. Vale a leitura a leitura até mesmo isolada desses trechos, né? A análise e a leitura isolada desses trechos. E aqui nós temos esse ápice da peça, né? A cena da tempestade, a cena do encontro do rei que negou a sua natureza real e confronta a natureza animal no sentido baixo do termo. Então, em plena tempestade, Lear encontra Edgar, o filho legítimo do conde de Gloucester, que foi expulso, né, porque o conde acreditou nas mentiras de Edmund, o filho bastardo, disfarçado de mendigo louco, o pobre Tom. Quando Kent convence Lear a se proteger em uma cabana tosca, ele insiste que o louco e o bobo se juntem a ele para um julgamento imaginário das filhas más. E há um indício de que Lear começa a ter consciência do erro que cometeu. Ele reflete, antes de entrar na cabana, sobre os desprotegidos de seu reino. Então aqui nós temos vários elementos que nos mostram que o rei Lear está caminhando para um amadurecimento. Mas não completo, porque vejam, o último verso da fala, o trecho que acabei de ler, ele diz: pedindo graças ao céu, sou pecador contra quem ainda mais outros pecaram. Ou seja, ele ainda já se compreende como pecador, mas ainda acha que outros pecaram mais do que ele, pecaram contra ele. Nós devemos reconhecer os nossos erros, sem que para isso tenhamos de declarar os erros dos outros. É um mito grego que foi magistralmente reescrito por La Fontaine, é o mito das sacolas. Diz esse mito que Zeus colocou no homem 2 sacolas. Na frente, uma com os vícios dos outros, nas costas ele nos colocou uma sacola com os nossos vícios.
razão pela qual nós sempre enxergamos os vícios dos outros e dificilmente somos capazes de enxergar os nossos próprios vícios, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias vicissitudes, né? E é o que Lear faz aqui, né? Ele está amadurecendo, ele já reconhece que cometeu erros, antes disso ele não o reconhecia, mas ainda tem a necessidade de declarar os erros alheios, tá? Nessa cena, inclusive, quando eles entram em uma choupana para se proteger, a fim de que possam se proteger da tempestade, o rei Lear é o último a entrar, após o servo, o bobo e o louco, né? Ou seja, é como se a hierarquia houvesse sido completamente invertida. A natureza, essa tempestade mostra isso. O ambiente em que a história acontece está completamente invertido, completamente desordenado, tá? Completamente desconstruído, tá? De modo que a própria hierarquia foi invertida. Nós temos no topo da hierarquia o bobo da corte. O bobo é a personagem mais sábia, mais correta da peça, né? Depois de Cordélia, né? Mas Cordélia fala pouco, né? Nós temos mais manifestações verbais da sabedoria do bobo do que das virtudes da própria Cordélia, do ponto de vista do texto. Então ele diz: desgraçado sem roupa onde estiverem, enfrentando o açoite da tormenta. Ele começa a refletir sobre os pobres de seu reino. Ele começa a agir como rei, mas agora já é tarde. Como podem assim, com flancos magros, os seus trapos rasgados, defendê-los de um tempo desses? Ai, cuidei bem pouco de tudo isso. Cuida-te, pompa. Expõe-te ao que sentem os mendigos, para doar a eles o teu supérfluo, e o céu te ver mais justa. Bom, durante essa mesma noite, graças às acusações de Edmund de que o pai estava ajudando o rei, provavelmente os franceses, o duque de Cornwall, marido de Regan, arranca os olhos do velho Gloucester e manda que o soltem no pântano. É o quarto membro dessa corte reduzida e estropiada do rei Lear. Temos o bobo, o louco e o servo, e agora o cego Gloucester, né, que os encontrará. Então, vejam, o Edmund, depois de tramar contra o irmão, trama contra o pai. De fato, Gloucester ele vai ao encontro do rei para ajudá-lo. Ele acha absurdo o que as filhas fizeram, e ele começa a amadurecer também, mas também tardiamente, tal como o próprio rei Lear. E em razão disso, Cornwall, duque de Cornwall, o marido de Regan, uma das filhas, arranca-lhe os olhos, né? É uma ação tão revoltante que um dos criados de Cornwall o ataca. O duque o mata, mas em seguida morre, vítima dos ferimentos sofridos. Um antigo criado encontra Edgar, disfarçado de pobre Tom, e pede a ele que conduza o cego Gloucester. Sem se fazer reconhecer, aceita a tarefa de levar o próprio pai a Dover, onde o cego quer se matar, saltando dos famosos penhascos da região. Edgar, vendo que o velho conde está muito abalado, consegue enganá-lo, dizendo que ele já saltou, né? Diz: não, você já saltou, mas você sobreviveu. Mas miraculosamente, né, não morreu. Saltou, mas não morreu. E o velho, cego, já louco, acredita e desiste de cometer o suicídio. Em paralelo, né, ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, Cordélia encontra o pai louco. Cordélia voltou à Inglaterra com o exército francês, vestido com trapos e ornado de flores. O rei Lear já se encontra completamente louco. Ele se desfaz completamente desta vez, porque o primeiro momento em que ele se desfaz da sua realeza, ele quer preservar os símbolos e o poder da realeza sem as responsabilidades. Agora ele se desfaz também dos símbolos. Primeiro o séquito o abandona, depois ele rasga as próprias roupas, veste andrajos e usa uma coroa de flores. Ele agora é o rei da natureza, né? Da natureza, mas não da natureza humana, da natureza animal, da natureza no sentido baixo do termo, né? A filha o leva para seu acampamento. Depois de banhado e vestido decentemente, ele acorda e, como Gloucester, por um momento também acredita que morreu, né? Ele começa a descrever Cordélia como uma espécie de espírito bondoso. Ela diz: meu bom pai, que a saúde me coloque nos lábios vossa cura, e que este beijo pague o mal que a vossa reverência e minhas irmãs fizeram. Kent diz: como é boa. E Cordélia continua: não fosseis vós, meu pai, e essas cãs são os cabelos brancos, clamariam por dó. Um rosto assim foi feito para enfrentar ventos em fúria? Um rosto nobre de um rei? Resistir ao ruído do trovão, quando ágil e terrível corta o ar, o raio que cintila e como um tal elmo, velar ao tempo. Ao cão de quem me odeia, se me mordesse, numa noite assim daria o teto.
Ela descreve a noite em que a noite em que ocorre a tempestade é tão terrível que Cordélia disse que seria capaz de dar abrigo até mesmo a um cão que a mordesse. Não, nem mesmo um cão mereceria estar no relento, ser lançado ao relento numa noite como essa. E Lia diz: é cruel me tirar da sepultura, e já louco acredita que estava morto e ressuscitou. Tua alma vive em graça, porém eu a uma roda de fogo estou atado, e meu pranto é qual chumbo derretido. Não juraria que estas mãos sejam minhas, vamos ver. Eu sinto o alfinete, quem me dera ter certeza da minha condição. Então as filhas mais velhas do rei competem cada vez mais. Goneril e Rhaegar se apaixonam por Edmund, o filho bastardo. E se a última agora é viúva, a primeira mostra-se cada vez mais agressiva com o marido, que se revolta contra o comportamento de ambas para com o velho rei. O Duque de Albany, esposo de Goneril, é o outro que representa um amadurecimento tardio. Né? Ele começa, só agora, depois de todos esses acontecimentos, perceber as coisas terríveis que sua esposa e sua cunhada fizeram contra o rei, contra Gloucester e contra Cordélia. Bom, para conquistar Edmund, Rhaegar não mede esforço e acaba fazendo dele o comandante de suas tropas em substituição ao falecido Duque de Cornwall, né? o seu ex-marido. O Conde de Albany, então, concorda em unir-se a Edmund apenas porque é necessário defender a Inglaterra contra uma invasão francesa, mas depois de derrotados os franceses, a divisão entre ambos fica declarada, entre Albany e Edmund. Lia e Cordélia são aprisionados por Edmund, que em segredo dá ordem para a execução dos dois. Com inveja da viuvez de Rhaegar, as duas apaixonadas por Edmund, Goneril envenena a irmã, mas acaba suicidando-se quando é abertamente acusada de adultério. Aceitando uma acusação de Edgar, que se juntara à tropa com um escudo branco, indicando identidade desconhecida, Albany manda prender Edmund por traição e se oferece para provar as acusações em combate singular. Nele, Edgar fere Edmund mortalmente e só depois se identifica, contando sua história ao pai, a quem finalmente se revela. O coração de Gloucester, entre a alegria e o espanto, estourou sorrindo. É o trecho, a expressão utilizada por Shakespeare. Antes de morrer, Edmund arrepende-se da ordem que deu e revela onde estão Lia e Cordélia. Tentam salvá-los, porém é tarde demais. Cordélia é encontrada morta e Lia desnorteado, porque procurou defendê-la até o fim. Em cena forte, Lia encontra com Cordélia nos braços, na ilusão de que ela ainda possa estar viva, e ali tem sua última cena. Então nós temos o final, as irmãs morrem, uma envenena a outra, depois se mata. Edmund, o filho bastardo, é morto em combate contra o seu irmão, o filho legítimo de Gloucester. Gloucester morre, o rei Lia morre louco. E apresenta-se no final, já tive a ocasião de ver cenas dessa peça encenada, né? não tive a ocasião de assisti-la, mas é uma cena realmente muito, muito dramática e muito forte. O rei Lia, já enlouquecido, com trapos, vestido em trapos, surge carregando a filha morta nos braços, como um cordeiro sacrificado. Essa é a última cena que nós vemos Cordélia. E ele diz: uivai, homens feitos de pedra, com vossa língua e olhos eu faria ruir os céus. Ela se foi para sempre. Eu sei se alguém está morto ou se ainda vive. Está morta como a terra. Dai-me um espelho. Se o seu hálito embaça ou marca a pedra, então está viva. Malditos vós, traidores e assassinos, eu a teria salvo. E agora foi-se. Cordélia, Cordélia, fica um pouco. Que dizes? Sua voz foi sempre suave, doce e gentil, virtudes na mulher. Mas eu matei o escravo que a enforcou. Enforcado o meu bem, não há vida. Porque vive o cavalo, o rato, o cão, e tu sem vida. Mais uma vez, a oposição entre natureza animalesca e a natureza humana, representada na sua forma mais excelente pelas virtudes de Cordélia. E tu sem vida, tu não voltas mais. Nunca, 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 nunca. Obrigado, Senhor. Estão vendo isso? Olhai para ela, olhai para os seus lábios. Olhai, olhai. E assim morre o rei Lear. E como ocorre em diversas outras tragédias, nós temos no final, na verdade, a ausência de um final, de fato. Os personagens importantes ou morrem ou desaparecem. E os vilões também morrem, ou não estão mais em cena. E no final nós temos uma figura completamente reduzida, eu diria até mesmo em certo aspecto medíocre, que é o Duque de Albany, com a difícil missão de reestruturar todo o reino. Ele é o único que sobra.
E, em geral, muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a condução do governo, do mundo, está nas mãos não exatamente dos bons ou dos maus, mas daqueles que não têm virtude alguma, aqueles que se encontram no meio, aqueles que são completamente apáticos, os mornos, que, segundo a Bíblia, Deus vomita. Então é isso, meus caros. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando sobre Shakespeare. Divulgarei nas minhas redes sociais qual será o próximo tema, o próximo livro sobre o qual conversaremos aqui. Pretendo continuar com Shakespeare por mais algum tempo. É um escritor extraordinário e são obras que, em geral, instigam. Eu tenho, como professor, a experiência de produzir em meus alunos um interesse ávido e sincero pela literatura a partir da leitura de Shakespeare, e espero conseguir o mesmo resultado com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Brado Radio. Brasil.